ouvindo Empreende Aí Cast, o podcast para quem empreende nas quebradas. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Empreende Aí Cast, o podcast da Empreende Aí, que é uma escola de negócios voltada para empreendedores de territórios populares, comunidades e favelas. E essa é a segunda temporada e é uma temporada comemorativa para comemorar os nossos 10 anos de existência. E a gente traz aqui nesse podcast, obviamente, pessoas que colaboram com o ecossistema empreendedor das periferias, empresas e pessoas que manjam muito sobre como apoiar os empreendedores e também causar impacto social. Boa, Luiz! Então, eu sou Jennifer Rodrigues, uma das sócias fundadoras também da Empreende Aí. E se você tá por aqui, já se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, compartilha com outros empreendedores, empresas, para que essa informação chegue adiante. Então, é muito importante que você também ajude a gente a compartilhar a informação. Informação boa tem que ser compartilhada, então a gente conta com vocês. Deixem aí o like, compartilhem, se inscrevam no canal também para receber as notificações de episódios novos. Tá certo? E hoje a gente tem uma super convidada aqui, é a Milena Queiroz, que faz parte, né, do ISG da LWSA, né, antiga Local Web. Então, Milena, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Empreende Aí Cast. Bom, e aí a Milena, né, pensando a perspectiva da empresa, né, LWSA investe em impacto social, diversidade, tecnologia para fortalecer negócios e transformar realidades, né? E aí, pensando em tudo isso, gostaria de entender, Milena, da sua parte, para a gente começar, entender um pouquinho da sua trajetória, né? Como é que foi esse caminho para trabalhar com ISG e o que despertou o interesse para você trabalhar dentro desse segmento, pode ser? Pode. Pô, gente, prazer, eu sou a Milena. Eu acho que para mim sempre esteve um pouco conectado com a minha vida, né? Então, eu nasci em São Mateus, não sei quem conhece, então vim lá da Quebrada também. ZL lá, ZL Raiz. E mesmo vindo dali, né, eu via que eu tinha uma posição privilegiada em muitos aspectos. E quando eu fui crescendo, veio muitos de valores da minha família, assim, de conseguir trazer essa diferença, de fazer a diferença para as pessoas. E aí eu tinha um sonho, que era ser presidente do Brasil. E era real, assim, eu fui estudar gestão de políticas públicas, fui ali entrar nesse meio justamente porque eu queria, de fato, conseguir fazer alguma diferença por meio das políticas públicas. No meio do caminho eu vi que não era isso, que tinha ali outras possibilidades, né, que a gente conseguiria talvez fazer isso de uma forma diferente. E no meio tempo também me apaixonei muito pelo mundo de comunicação. Mas as coisas sempre foram caminhando muito juntas, e aí sempre ali comunicação muito conectada a recursos humanos, né, o nosso RH. E quando começaram os movimentos ali de trazer mais inclusão e diversidade, da gente começar a falar sobre isso dentro das empresas, falei, agora é minha hora de conseguir conectar, né, isso que eu queria fazer de diferença com o mundo corporativo e usar essas oportunidades que eu tinha encontrado, né, nas empresas, de fazer essa diferença. Então, eu trabalhei por muito tempo com comunicação interna, né, ali foram mais de 10 anos de experiência em comunicação interna. E aí, na LWSA, logo que eu cheguei, eu falei, gente, como assim a gente não tem um comitê de inclusão e diversidade? Quero muito fazer isso acontecer. E veio ali muito a calhar com o momento da empresa, a gente estava adquirindo a King Host, e o presidente conheceu o comitê que existia lá e falou, vamos fazer essa iniciativa. E aí, ali, né, aquela portinha que a gente conseguiu, a gente foi ampliando, ganhando cada vez mais escopo e vendo essa oportunidade de fazer a diferença. E aí, as coisas foram acontecendo, né? Foi muito natural, assim, de eu conseguir conectar isso com a empresa, com a minha vida pessoal. E agora tá aqui, né, com muitos outros projetos, muitas coisas acontecendo, e que, com certeza, assim, para mim faz muita diferença, né? A gente ter essa chance de estar no mundo corporativo e, ainda assim, não deixar de lado as coisas que eram importantes para mim, que muitas vezes eu fazia por trabalho voluntário, por outras camadas, né? E agora tá tudo conectado num lugar só, que é super incrível. Bacana. Muito bom, Milena. É muito curioso esse sonho de ser presidente, né? Difícil, né? Difícil, Uma posição um pouco concorrida, né? Tem que ter aí umas habilidades, mas bem bacana isso. Pensando nas trajetórias da LWSA, a gente tinha uma parceria com vocês, acho que foi a primeira empresa que a gente fez uma parceria, né, Jenny? Lá na primeira turma que a gente fez em 2015, a gente conseguiu uma parceria onde a antiga Local Web, agora a LWSA, oferecia vouchers para os empreendedores e também para a gente, para colocar o site no ar, para ter e-mail e tal. Isso foi bem bacana, porque logo na primeira turma que a gente fez, a gente já tinha ali o logo da Local Web junto, e isso já dava um peso para o projeto, para a divulgação.
E pra gente era super bacana, porque a gente tava começando, ninguém conhecia a gente, mas ter o logo da Local Web ali junto já dava essa força, já fazia uma grande diferença, assim. E aí, a minha primeira pergunta é qual foi a estratégia que vocês bolaram para mudar o nome para LWSA e por que vocês fizeram isso e o que está por trás dessa mudança também? Eu cheguei, né, na empresa em 2019, então ainda era Local Web e ali, conectando, né, um pouco com a minha história. Eu entrei nesse momento que a gente estava discutindo a abertura de capital na Bolsa de Valores. Uhum. E isso, pra gente, foi ali um grande marco na história da empresa como um todo, né? Então, a Local Web já é uma empresa super consolidada no mercado brasileiro, fomentando o empreendedorismo, a gente trazendo essas ferramentas, mas a gente vinha muito a oportunidade de ampliar isso ainda mais. E aí, com a abertura de capital, veio ali muitos recursos que a gente começou a adquirir várias empresas, foram ali mais de 14 em um ano. Então, Caraca. foi em 2020. Então, assim, pandemia Nossa. acontecendo, abertura de capital, todo mundo em casa e a gente nesse processo de integração das empresas. Imagino que para fazer a cultura dessas empresas todas se É um desafio. juntar ali com a da Local Web. Durante todo esse processo, né, a gente já fazia ali um mapeamento para entender se a cultura era parecida, se a gente Legal. tinha ali conexões que realmente faria sentido para o nosso negócio. Boa. E a ideia é que a gente conseguisse crescer de um jeito que a gente conseguisse olhar para toda a jornada do empreendedor. Então, não mais só ali para hospedagem de sites, e-mails, mas a gente pensando em loja virtual, em influenciador, em disparador de e-mails. Então, que a gente fosse ali uma plataforma, um ecossistema de fato único, que as pessoas conseguissem encontrar ali os produtos que elas precisam para fazer o negócio acontecer. Então, a gente tem ali a nossa missão, né, de fazer os negócios nascerem, prosperarem por meio da tecnologia. E acho que essas aquisições vieram muito para fortalecer esse ecossistema. Mas aí, quando a gente olhava para o mercado, todo mundo conhecia muito o Local Web e aí não entendia o que estava acontecendo dessa movimentação. Então, LWSA é o nosso nome ali na bolsa, né? Então, LWSA 3. E aí, a gente adotou, então, esse nome para quando a gente fala de todo o grupo, né? De toda a holding. E aí, hoje, a gente está trabalhando nisso, de fortalecer esse ecossistema, a gente trazer mais oportunidades, entender como os negócios se conectam. E a gente tem muita oportunidade, né? Então, de tanto internamente para movimentações de carreira, para conexão de produtos, para melhoria do que a gente está oferecendo hoje também, mas também para o externo, né? Então, quando a gente olha ali para o empreendedor, de ser realmente uma solução que facilite a vida, porque a gente sabe que muitas vezes você está empreendendo, você não sabe ali qual plataforma, e aí são vários fornecedores diferentes e acaba tornando o processo muito complexo. Então, a gente vem aí para tentar simplificar isso na vida de quem está empreendendo. Boa, boa. Então, essa mudança é bem estratégica mesmo para mostrar que não era mais só a Local Web, sim várias empresas Sim. dentro desse grupo. Muito bom. Boa. E a nossa parceria, né, ela vem se consolidando, né, nos últimos anos. Eu lembro que além, né, dessa parceria, né, Luiz, que você trouxe, né, dos vouchers, tanto para a nossa estrutura também como para os empreendedores, a gente teve a oportunidade de gravar a nossa primeira versão do nosso curso online em 2017, Verdade. nos estúdios da Local Web, legal. né? Então, foi um parceiro muito importante, próximo de nós, dentro do território, lá no extremo da Zona Sul de São Paulo, né? Sim. E aí vocês têm uma atuação forte também com a comunidade do entorno. A gente vai falar um pouquinho mais disso mais para frente. E aí, no último ano, nós fizemos 2 projetos dentro do espaço de vocês que foi extremamente potente, né? O primeiro deles foi com a Plan Brasil, onde a gente formou, né, jovens empreendedores e premiou os negócios de destaques com R$4.000 para aportarem e investirem nos seus negócios. E também a gente realizou o curso Despertando a Empreendedora, né, junto à Embaixada dos Estados Unidos, aqui em São Paulo, né, através do consulado, onde a gente formou mulheres gratuitamente aqui também no extremo da Zona Sul de São Paulo, né? E aí, enxergando, né, para esse impacto dessas iniciativas, como que você acredita que esse impacto acontece, né, de forma global ali na vida desses jovens, dessas mulheres? O que a gente pode trazer de ganhos e oportunidades através de iniciativas e programas como esse, Milena? Acho que quando a gente olha para esse todo, né, trabalhando com esses projetos sociais, nessa super parceria com vocês, em outras, como a Peinha, né, ali a nossa comunidade do entorno e alguns outros projetos, eu vejo que muitas vezes falta a parte de educação e falta oportunidade.
Então, acho que são 2 pontos ali que a gente consegue atuar de uma forma muito mais estratégica, tendo já o caminho das pedras, né? Porque a gente vê as pessoas ali com muitas ideias, muita coisa incrível, que consegue trazer transformação, que consegue fazer a diferença. Mas, às vezes, assim, gente, o processo para empreender no Brasil ainda é muito burocrático, né? Abrir uma empresa, pensar ali nesse todo, de conseguir entender os desafios, a questão de gestão financeira, que também geralmente é um desafio muito grande. E a gente vê, assim, a empresa, né, tem essa missão de fazer os negócios nascerem e prosperarem por meio da tecnologia. Então, acho que a parceria, pra gente, é super fundamental para que a gente consiga propagar isso, não só para quem está consumindo ali nosso produto no dia a dia, mas que a gente consiga capacitar cada vez mais pessoas para estarem nesse mundo e para conseguirem fazer a diferença, né? Eu acho que muitas vezes é alguém que perdeu o emprego e está começando uma nova carreira, né? Tá investindo todas as economias que teve na vida e muitas vezes as que não tem também, né? Então, como a gente consegue trazer esse cuidado, como a gente consegue levar isso para o dia a dia, para mim é algo bastante fundamental. E a gente vê essas diferenças, né, com o Empreende aí. Agora, a gente tem a feirinha empreendedora que a gente faz lá no nosso escritório, então a gente consegue trazer as pessoas formadas. A gente tem uma das formadas também no projeto de vocês, né, com a nossa parceria, que hoje é uma fornecedora nossa também. Então, as empresas conseguem, né, abrir espaço para que essas redes aconteçam dentro dos nossos espaços, para que a gente consiga trazer pessoas para os nossos eventos internos, para todas as dinâmicas que acontecem ali na organização, trazendo pessoas, né, fora ali do cenário comum, né? Que a gente consiga ter um olhar diferente. E pra gente, acho que é bastante importante que a gente consiga trazer pessoas cada vez mais conectadas com a nossa comunidade. Então, se a gente tá ali no entorno, né? Por que não todo mundo crescer junto, a gente conseguir trazer isso pro dia a dia? E pra mim isso é algo que é bastante importante, assim, é que a empresa consegue fazer muita diferença. Isso é muito bacana, Milena, de vocês fazerem as feirinhas lá dentro, de vocês contratarem os empreendedores como fornecedores, porque a gente sabe que uma das maiores dificuldades para quem está começando a empreender, e ainda mais dentro da periferia, é conseguir ter acesso ao mercado, né? Conseguir que pessoas comprem os seus produtos e serviços. Então, quando as empresas começam a comprar dessas pessoas, quando dão a empresa como um canal de venda para vender ali para os funcionários também, é muito, muito potente, né? Porque é geração de renda na veia ali, dando oportunidade para os empreendedores mostrarem seus trabalhos, seus serviços. Certeza. E aí a pessoa começa vendendo para local web, daqui a pouco vende para uma outra empresa. E sempre que a gente consegue fazer essas conexões, para a gente é muito, muito rico, assim, muito potente. Então, isso é muito bacana. Além da dificuldade de vender, a gente percebe algumas outras dificuldades ali para os empreendedores, né? E aí eu acho que o acesso à tecnologia é uma delas. Então, e é o core Sim. eu ia falar local web, gente. Para mim ainda é difícil, desculpem. Mas o core da LWSA é esse, né? De levar e fazer os empreendedores prosperarem através do uso da tecnologia. Quando a gente fala de empreendedores menores, de empreendedores com menos recursos, como você vê essas barreiras ainda da tecnologia e de dificuldades para eles conseguirem utilizar as tecnologias do mercado? E a gente sabe que quando a gente fala de tecnologia são muitas coisas diferentes. A gente pode estar falando de, sei lá, desde uma hospedagem de site até uma inteligência artificial. Então, são universos distintos, assim. Mas queria que você contasse um pouco de como vocês tentam tornar isso mais acessível para todos os empreendedores. Em alguns projetos, assim, que a gente faz, a gente vê que o principal, assim, é o começar do zero. É uma questão de letramento digital. A gente fala assim, hoje todo mundo tem acesso a celular, todo mundo tem ali um computador, mas não é a verdade do Brasil ali, do todo, né? Sim. Então, muitas vezes a pessoa pode até ter um celular, mas ela conhece redes sociais. Talvez ela nunca tenha aberto um e-mail ali, de ter esse acompanhamento. Nossa, eu descobri que tem gente que a gente pensa, putz, a galera mais jovem é super conectada com o celular, com tecnologia. E eu descobri que a galera é isso, sabe usar redes sociais, mas não sabe usar um Word, não sabe usar um e-mail. Exato. E a gente achou que estava evoluindo nisso, todo mundo já vinha sabendo, né? Mais ou menos, mas na verdade, acho que a gente esqueceu de ensinar também, né? Sim. E assim, eu acho que as redes sociais, elas têm um papel muito potente quando a Sim, gente fala, sim, né? total. De colocar o negócio no ar, de levar a mensagem, ter esse alcance muito maior. Mas, para fazer um negócio acontecer, você precisa também ter acesso ali a coisas que não estão no passado, né? Elas continuam sendo base ali para o dia a dia de trabalho. Então, é isso ali. A gente ter acesso a um e-mail, criar uma conta, conseguir fazer o gerenciamento, pensar num mailing, né? Para quem que você quer alcançar, qual é a mensagem que você vai levar. Você pensar ali em como colocar uma lojinha online.
seja no Instagram, seja por um site, né? Como vender isso, levar essa mensagem. Acho que são várias pontas ali que a gente precisa conectar para que as pessoas consigam, de fato, ter mais chances de dar certo, né? A gente sabe quantos empreendimentos acabam fechando, né, ali no primeiro ano até. Sim. Então, eu vejo, assim, muito o papel da empresa como uma oportunidade de fomentar isso, né? De trazer educação. Então, a gente tem vários projetos, né? Ali, então, a escola de e-commerce, por exemplo, que tem muito material gratuito, tem o profissionais de internet também. Então, que a gente já leva isso para as pessoas de uma forma gratuita. E acho que as empresas têm muita chance de trazer isso, né? Acho que é uma relação muito ganha-ganha. Quanto mais pessoas estão dando certo, mais o nosso negócio dá certo também. Perfeito. Então, a gente precisa conseguir olhar para isso de uma forma mais estratégica. E aí, para mim, tem um ponto ali bastante importante também, da gente trazer pessoas com pensamentos, com realidades muito diferentes ali, diversas, para a nossa organização, né? Então, acho que é muito importante que a gente consiga ter essa noção de realidade, de público, de fato, para a gente conseguir chegar e alcançar essas pessoas com os nossos produtos, né? Então, acho que é uma relação que realmente é muito ganha-ganha. A gente tem muita chance de fazer isso acontecer. Tem muito material gratuito para as pessoas já começarem a estudar, para conseguirem ir atrás. A gente sabe que a questão de acesso ainda é um desafio para muitas pessoas, né? Sim. Às vezes não tem um celular, um computador, ou um espaço mesmo, né, para conseguir ter esses treinamentos. E é nisso que eu acho que a gente tem essa oportunidade, como a gente já tem aqui a parceria com vocês, né, de ceder esse espaço, da gente conseguir trazer isso cada vez mais, conectando com o propósito da companhia e com realmente fazer a diferença, né, para as pessoas. Perfeito, perfeito. Bom, acho que quem está nos assistindo minimamente tem algum acesso à internet, então já tem as dicas de, se você quer ter uma loja online, se você quer tentar vender mais pela internet, tem aí as... Escola de e-commerce, profissionais de internet. Perfeito, já tem esses 2 projetos da LWSA que as pessoas podem acessar e podem ter um pouco mais desse conhecimento. E você falou uma coisa muito interessante, e que eu gosto bastante quando a gente pensa na linha de diversidade, assim. Então, quando eu trago pessoas diversas para dentro da empresa, elas entendem essas realidades diversas e, com isso, eu crio produtos para essas realidades diversas e amplio o meu mercado. Então, por que eu gosto muito disso? Porque aí, quando a gente cria uma estratégia de diversidade, uma estratégia ESG, qualquer coisa do tipo, ela começa a estar atrelada à estratégia do negócio de fato. Sim. Então, quando vem uma onda de mudar o presidente em um país do outro lado do planeta, não é do outro lado do planeta, mais longe, essa estratégia não é abalada, porque eu estou trazendo as pessoas para dentro da minha empresa para elas, obviamente, ajudarem a empresa a enxergarem outras realidades. Então, quando a gente olha a diversidade por esse prisma do negócio, eu sempre acho muito interessante, e já devo estar repetindo isso em alguns episódios aqui, mas eu acho que é importante para as empresas entenderem o quanto isso é de fato importante, né? Não é só uma coisinha bonita para você colocar no seu relatório de fim do ano, e sim uma estratégia que de fato vai fazer a empresa ganhar mais dinheiro, lucrar mais, contratar pessoas melhores e diferentes também. Então, acho que isso é muito, muito interessante. É isso. A gente está há 5 anos aí nessa jornada, né? Desde a criação do Comitê de Inclusão e Diversidade, Boa. quando a gente começou a olhar para ESG na companhia. E isso a gente foi amadurecendo, né? Todo o processo ali de como a gente levaria essas mensagens, de como a gente conseguiria conectar a estratégia do negócio com o nosso propósito, de fato, né? Então, a gente veio amadurecendo muito isso. A gente tem ali uma necessidade, inclusive, de trazer essas informações, de trazer o desenvolvimento de quem está chegando com a gente também, né? Para que as pessoas tenham a oportunidade de crescer na carreira, de trazer novas ideias e a gente conseguir pensar diferente. Então, pessoas que pensam diferente trazem muito mais inovação para o negócio. E isso não sou eu que estou falando. Tem ali estudos da McKinsey que são super ali direcionais para quando a gente está falando sobre isso, né? Que mostram isso, que a gente consegue ter uma oportunidade muito melhor, a gente conseguir ter essa conexão. Então, acho que é super fundamental. Perfeito, muito, muito bom. Acho que é fundamental a gente falar disso aqui, porque cada vez a gente consiga mostrar que tem resultado na diversidade, né? Não é, como eu disse, só um númerozinho para você colocar lá no relatório falando que agora você tem X% da liderança enquanto pessoas pretas ou enquanto mulheres. Sim. Então, isso é fundamental, de fato. E uma coisa que eu não posso deixar de falar é que se você ainda não deu seu like, você tá de brincadeira. Pelo amor... A Milena até deu risada aqui com a minha mudança repentina de tom, mas deixa aí o seu like,
deixe seu comentário, compartilha com outras pessoas, com outros empreendedores, com outras empresas que possam acessar aí um pouco de como a LWSA faz ali o processo de diversidade dela, dos projetos que eles têm e também com outros empreendedores, para que eles possam entender as oportunidades que a gente está trazendo aqui nesse episódio, beleza? Então não deixa de colocar aí o seu comentário, de dar o like e compartilhar. Ah, mas toda hora vocês ficam pedindo like e vocês nunca dão o like, então dá o like que a gente não vai ficar pedindo toda hora. Mentira, a gente vai ficar pedindo sim, mas deixa o like aí. Boa, Luiz. Importante essa valorização de você aí que está do outro lado, tá certo? Hoje a gente está conversando aqui com a Milena Queiroz, né, que faz parte do time de ESG da LWSA. A gente está falando sobre diversidade, inclusão, tecnologia e empreendedorismo popular. E aí, eu queria muito entender, Milena, do seu ponto de vista, né, o quanto que essas diversas iniciativas voltadas, né, para impacto social e ESG são ações que vocês já desenvolvem, né, que realizam internamente e também de dentro para fora. Como é que vocês têm se posicionado dentro dessas iniciativas, né, e quais você considera mais transformadoras, né, e aquelas que vocês mais se orgulham assim de ter executado? Você poderia contar para gente? Ah, legal. Pra gente, acho que um dos pontos principais, assim, quando a gente começou toda essa jornada, foi entender que o ESG, né, já fazia parte do nosso DNA. Então, até assim, a escolha de onde é o nosso escritório teve a ver com isso lá atrás, muito antes de eu ter entrado na companhia, inclusive. Então, quando a gente começou a falar sobre o tema, foi muito mais a gente conseguir ter essa articulação entre as diferentes áreas para entender o todo e como potencializar isso para dentro e para fora. Então, a gente vem trabalhando muito nesse movimento, né, e cada vez mais forte, mas internamente eu vejo, assim, muito a questão do desenvolvimento, que eu falei ali já um pouquinho, né, mas o desenvolvimento de talentos. Então, existe muito essa oportunidade, né, muita gente da comunidade chegando para trabalhar com a gente, então, muitas vezes começa numa área de atendimento e migra para CPO, ou vira dev, vai para uma área de marketing, para o próprio RH. Então, essa capacitação interna, eu acho que é muito importante para que a gente consiga chegar nos nossos negócios, né? E para que a gente consiga ampliar essa nossa missão. E aí, quando a gente fala externamente, acho que tem alguns projetos, assim, que moram muito no meu coração. Essa parceria com o Empreende aí, né? Tava comentando, assim, a gente fechou a parceria, eu já estava saindo de licença maternidade para os encontros aqui, né? Mas acho que faz muita diferença, né? A gente ter esse espaço, a gente conseguir trazer isso para o dia a dia. E tem algumas outras que também, né, são muito importantes, como a própria relação com a comunidade do entorno. Uhum. Então, a gente está ali, né, na comunidade da Peinha e a gente vem fazendo, né? Já aconteciam ações de Natal, Páscoa, Dia das Crianças, e aí agora a gente vem fortalecendo isso, né? Então, no ano passado, a gente fez um projeto ali para letramento digital, a gente vem fortalecendo a questão de empreendedorismo na comunidade também, então acho que é muito importante. E o Conectae, que também é outro projeto, assim, super incrível, que a gente faz ali com jovens que estão no SAICAS, que são os serviços de acolhimento, né, da criança e do jovem, então estão em situações de vulnerabilidade, e a gente consegue capacitá-los para começar no mercado de trabalho. Então, são ali jovens de 16, 17 anos, né, que estão começando, e acho que isso traz essa conexão de propósito, né, com o que a gente está falando aqui, com o nosso negócio e com o meu propósito de vida também. Então, acho que isso, para mim, é bastante importante, assim, são os que eu gostaria de destacar. Muito bom, e sempre pensando nesse lugar da transformação, né, de dar esse repertório e conhecimento para que as pessoas possam alçar novos voos, né? Sim, quando a gente olha, né, para o ESG como um todo, a gente tem aqui uma das nossas metas é promover essa educação de qualidade para o Brasil. E quando a gente está falando de educação conectado com o nosso negócio, é muito relacionado com uma educação empreendedora, né? Então, que a gente consiga levar essas ferramentas para as pessoas, que a gente consiga levar esse conhecimento e, com isso, a gente promover essa transformação, né, de todo o Brasil aqui, né? Porque a gente está espalhado aí pelo Brasil inteiro. Então, é super legal quando a gente consegue olhar para nossos talentos internos ou para os nossos clientes, né? E ver ali a distribuição no Brasil tendo uma ocupação bem bacana em todas as regiões. Então, a gente busca cada vez mais amplificar isso e isso faz toda a diferença, né? Acho que é isso. Quando a gente pensa em trabalhar com o entorno, geralmente a gente está falando 1 quilômetro da fábrica, 1 quilômetro de raio, né? Do escritório, coisas do tipo. Como quem está nos assistindo não tem a referência, da Local Web é o muro, assim. É um muro que divide a Local Web da comunidade, sabe? Então, a gente não está falando de uma coisa super distante, é realmente integradíssimo ao escritório de vocês ali, né? Então,
realmente é muito, muito bacana ver que vocês têm várias ações ali. E a gente deve falar um pouco mais dessas ações na PEN ali daqui a pouco. E aí, falando sobre o dia a dia, né? Que vocês trabalham ali com a questão da diversidade, com a missão de tornar a empresa mais inclusiva. E a gente sabe que isso é um desafio, né? Tanto que eu falei aqui agora que é importante estar atrelado à estratégia da empresa para não derrubarem quando tem uma mudança de ventos políticos. Então, eu queria entender com você quais são esses desafios, o que tem de mais difícil, o que tem de mais político dentro da empresa, já que você quis ser presidente, aí você deve ter um pouco dessa noção política também, e como vocês conseguem superar esses desafios. Para mim, acho que o maior desafio é justamente a gente conseguir mostrar que não é só uma coisa bonitinha que a empresa está fazendo. Que isso tem ali uma conexão direta com nossa estratégia de negócio e com os resultados que a empresa consegue alcançar. Acho que esse é o maior desafio de todos. E vem ali, né, a gente vem trabalhando nisso, num fortalecimento, numa conexão muito forte com a alta liderança. A alta liderança precisa estar muito comprada com essas ideias, né, internamente, para que a gente consiga ter esse espaço. E o tanto que a gente cresceu e evoluiu mostra como lá na LWSA existe essa oportunidade de fato, né? E acho que tem a questão de articulação das áreas também. Então, quando a gente está falando de ESG, né, a gente não está falando só dos projetos sociais. A gente está falando de governança corporativa, a gente está falando de estruturação de processos, de acompanhamento de indicadores. A gente está falando ali de toda a parte ambiental também. Então, são muitas coisas ali envolvidas e são muitas áreas. Então, a gente todo ano, né, faz o nosso relatório de sustentabilidade. Então, quem tiver mais curiosidade sobre o nosso trabalho, é um documento bem denso, assim, mas que mostra muito do que a gente está entregando e qual que é essa nossa visão, né, para o ESG. E é isso, a gente conseguir ter essa articulação, a gente conseguir colocar todo mundo na mesma página é o que faz a diferença. E isso é um grande desafio, né? Porque quando a gente está falando de uma empresa, cada uma das áreas tem as suas prioridades, tem os seus desafios. Ninguém tá super tranquilo de trabalho ali, né? E aí a gente chega, tipo, então, você precisa preencher mais isso daqui, a gente precisa conversar mais sobre esse tema. Então, a gente trabalhar essa parceria é algo fundamental, né? A gente conseguir trazer essas pontes que conectem a gente, né, com esse futuro sustentável. Então, acho que uma das coisas que a gente vem trabalhando muito forte, né? A gente tem tendo cada vez mais clareza, que não adianta a gente só fazer os negócios pelos negócios e pelo lucro. O negócio, ele precisa ser sustentável. E aí, não sustentável necessariamente só no ambiental ou no social, mas financeiramente também. Então, quando a gente consegue conectar esses 3 pontos, a gente olha para isso de uma forma mais estratégica e a gente consegue entender um pouquinho melhor, né, de como vender o ESG também dentro da empresa e trazer as pessoas para trabalharem com a gente. Então, serem aí multiplicadores dessa mensagem, dessas ações. Então, hoje eu vejo assim que em LWSA a gente está em muitas áreas e em breve em todas. Boa. E é isso, né? Não tem muito pra onde correr. Quando a gente fala da linguagem dos negócios, a gente tem que falar sobre dinheiro. Como isso vai dar mais dinheiro para a empresa, como isso vai engajar melhor os funcionários. A gente tem que mostrar como tudo isso reflete no resultado final de engajamento, de mais lucro, de diminuição de custos e por aí vai. E eu entendo que a gente vem fazendo bons trabalhos assim nesse sentido para mostrar isso para dentro das empresas. Então é bem legal te ouvir. E eu já dei algumas lidas nos relatórios de sustentabilidade da Local Web, da LWSA. Eu vou ter dificuldade, gente, mas vou conseguir. E vou pedir pra galera deixar na descrição aqui, para quem quiser baixar e poder ler também. Como você falou, é denso, tem bastante informação, mas eu acho que vale dar uma lida. Boa. E para dentro disso que você está trazendo, né, Milena, a gente já falou sobre formação, tecnologia, diversidade, mas tudo isso precisa estar muito bem alinhado, né, com um propósito maior, né? E aí eu queria entender da sua parte, né, como programas como Pontes para o Futuro, Despertando Empreendedora, né, podem ajudar a gente a tratar esse tema de forma mais global e para que esses temas não fiquem apenas só no discurso, mas que eles gerem uma transformação real. Acho que você trouxe um pouco sobre isso, mas se você puder falar um pouco mais dessas estratégias que vocês adotam para reforçar ali a transformação real na base, entregando esses resultados? Legal. Acho que a educação ali é o pilar principal, né? Porque a gente trazer qualquer tipo de transformação internamente. E aí, eu acho que, para complementar, né? Porque acho que eu já falei um pouquinho sobre isso, mas tem um dos pontos que a gente vem olhando muito para a nossa cadeia de fornecedores, por exemplo. Então, quem são as pessoas que a gente está contratando no dia a dia? Quem são as marcas, né? Se está fazendo sentido, se são pessoas ali que a gente consegue trazer de grupos subrepresentados, cada vez aí mais mulheres, mais pessoas pretas, pessoas com deficiência, não só nas
nas feirinhas, né, mas nos nossos fornecedores de eventos, que a gente consiga olhar para isso de uma forma cada vez mais estratégica. E, em paralelo, né, falando ali de educação. Então, já comentei ali um pouquinho de escola de e-commerce, né, do profissionais de internet, que para mim acho que são dois grandes pontos, assim, que a gente tem muito conteúdo bacana para a gente conseguir desenvolver as pessoas, né. E aí, esse fortalecimento com a comunidade do entorno, a gente conseguir entender cada vez mais a realidade do brasileiro, né, de como a gente está empreendendo no mundo, faz muito sentido para a gente conseguir conectar com o negócio e trazer produtos que sejam aí ainda mais estratégicos, né, que consigam alcançar essas dores do empreendedor, consigam resolver os problemas e aí sim a gente ter esse crescimento conjunto. Muito bom, muito bom. A gente está falando muito aqui sobre a questão de diversidade, sobre a questão da inclusão. E eu queria entender também quais outras boas práticas vocês viram no mercado que vocês foram conseguindo incorporar ou que estão tentando incorporar, porque a gente sabe que é um processo. Você falou que tinha um comitê de diversidade e inclusão em uma das empresas que vocês adquiriram, né? Então, queria saber como foi um pouquinho mais disso e também outras boas práticas que vocês tenham visto. E visto que vocês são uma empresa que atende diretamente os empreendedores em diversos tamanhos, como isso se reflete também quando vocês criam produtos para os empreendedores? Se já se reflete, se vocês querem que em algum momento isso vá também para os produtos, queria entender um pouco mais sobre essa parte. Falando um pouquinho mais ali da trajetória, né, do comitê e de todas as iniciativas. A gente nasceu com o propósito de fazer com que a empresa fosse um lugar seguro para que cada pessoa pudesse ser quem é, né, fosse ali 100% inteiro para o trabalho, sem máscaras, e se sentisse à vontade para trazer ideias e discussões. E a gente, né, viu ali, existem os estudos, mas existe muito a nossa prática também, e aí várias pessoas que ajudaram nesse processo, né, de trazerem ideias, trazerem sugestões que foram muito importantes. Então, para mim, acho que o ponto principal do início da trajetória é a escutativa. Então, você conseguir ouvir de verdade o que a pessoa está trazendo e ir além daquilo, né? Porque muitas vezes ela está te trazendo um ponto, mas quando você vai ver, é um processo que você consegue mudar e trazer toda a diferença. Você entender a real dor do que a pessoa tá falando. E a gente ouviu muito de coisas que aconteciam não só dentro da nossa empresa, mas de experiência de mercado, de pessoas que vieram de situações assim muito complexas e chegaram ali e encontraram na então Local Web um lugar, né, seguro para se expressarem, para trazerem coisas assim, apontamentos que a gente conseguiu construir juntos. E ao longo desses anos, né, a gente até brincava que o grande missão da área de diversidade era um dia ela não precisar mais existir. A gente esperava que fossem, né, em outros termos ali do mundo e de contexto aí global. Mas a gente viu ali crescimentos expressivos na representatividade de mulheres na empresa. E estando num mercado de tecnologia, isso é super desafiador. Sim. A gente teve um crescimento também bastante expressivo de pessoas pretas e pardas, de LGBTQIA+. E com alguns movimentos, né? Algumas ações afirmativas, mas muito mais com uma conscientização interna. Das pessoas entenderem que isso realmente fazia diferença, de que trazia resultados e de como a gente conseguiria trazer muito para o nosso dia a dia. Porque eu vejo, assim, que quando a gente coloca alguma coisa, tipo, precisa ser uma ação só assim, Ana, tem algumas pessoas que ainda têm resistência. Mas quando a gente consegue fazer isso, fazer parte do dia a dia, ter ali uma conexão real com o nosso negócio, isso muda. Porque as pessoas veem que é algo natural. E a gente conseguiu trazer isso para o nosso dia a dia. Então, eu vejo assim, uma evolução muito, muito grande. Muitas pessoas aliadas ali, muito importantes. Inclusive a Bruna, que vocês conhecem, né? Sim. Que é a nossa pessoa aí que cuida de responsabilidade social, inclusão e diversidade na empresa. E que a gente traz essas transformações, né? Então, a gente está olhando muito para o mercado. A gente olha ali para a questão de capacitação, letramento racial. A gente falar sobre síndrome da impostora. A gente teve muitas agendas sobre isso, muitos treinamentos, e ainda faz parte do onboarding da empresa, por exemplo. Então, quando alguém entra, a gente já começa a falar disso, que é, basicamente, vocês precisam tratar as outras pessoas com respeito. A gente precisa ter um lugar seguro para que as pessoas possam ser quem elas são e que consigam trazer ideias para contribuir. E, muitas vezes, você não vai concordar com a ideia do que a pessoa está trazendo, mas isso é positivo quando a gente está pensando também na inovação. Sim. Quanto mais a gente traz ali pontos controversos ou diferentes, a gente consegue chegar ali num consenso com mais cabeças pensando, né, mais pessoas envolvidas e que façam a diferença.
E aí agora a gente vê assim muito isso sendo conectado com o negócio, né? A gente está nesse grande movimento de consolidação desse ecossistema e agora a gente vem falando ali, né, de desenvolvimento de painéis. Eu não posso entrar muito nos detalhes, né, obviamente, mas de desenvolvimento de painéis assim que a gente consiga ter ali acessibilidade digital, né, para pessoas com deficiência, para pessoas que são mais velhas, que muitas vezes não têm familiaridade ali com a tecnologia, com a internet. Então a gente olhar para tudo isso também é algo bastante importante e a gente vem conectando cada vez mais com essa nossa estratégia de negócio. Perfeito. A gente frequenta bastante a Local Web, óbvio que não como um funcionário que vai lá frequentemente, porque também vocês têm um modelo híbrido, né? Mas a gente vai bastante lá. E a sensação que eu tenho quando eu visito lá é que a galera é livre para ser quem são, assim, sabe? Então eu vejo a galera bem à vontade, bem espontânea, bem despojada. Então, reforço que estão fazendo um excelente trabalho nesse sentido. Que bom que você vê isso acontecendo. Boa, sem dúvida são resultados muito tangíveis, né, Luiz? Sim. E a gente falou bastante, né, dessa relação com a PEinha também, que é essa comunidade do entorno. E você estava falando desses impactos internos, assim, né? E aí, dentro dos programas que você já contou que realizam, né, em parceria com a comunidade, quais são esses resultados, esses impactos mais tangíveis, assim, que vocês conseguem identificar? Acho que um dos pontos bem bacanas, assim, para contar é justamente da gente trazer a comunidade para dentro da empresa. Então, hoje a gente tem muitas pessoas que fazem parte do nosso time que vieram da comunidade. Então, já comentei um pouquinho ali, né? Vieram talvez da área de atendimento e migraram para virar PO, para ser dev, para ir para a área de marketing, para RH, que são alguns dos exemplos concretos que eu lembro de fato que aconteceram, tá? E eu acho que isso já traz uma potência muito forte ali para esse relacionamento com a comunidade, né? E aí a gente vem cada vez mais ampliando isso. Então, hoje não, a gente fez algum tempo atrás um mapeamento de quem eram os líderes comunitários ali, pessoas envolvidas diretamente. E hoje a gente tem um grupo com eles que a gente vai se atualizando, a gente vai buscando essas oportunidades de ter uma relação muito próxima. Então, eles trazem ali, estamos precisando de tal coisa, a gente se movimenta para entender se a gente consegue corporativamente ou muitas vezes até com a ajuda dos próprios colaboradores, né? Fazer ali algum tipo de campanha, alguma coisa que a gente consiga fomentar isso. E aí tem ali, a gente vai entendendo cada vez mais o que é necessário. Então, a gente viu que tinham muitas pessoas que têm ainda interesse de trabalhar com a gente, mas talvez não tenham a capacitação necessária para estar em alguma área. Então, a gente, no ano passado, né, desenvolveu esse programa ali de letramento digital, de trazer um pouquinho de como que participar, de como montar um currículo, como participar de uma entrevista, quais são as coisas ali que são importantes para realmente a pessoa ter uma oportunidade de chegar na empresa e aí sim a gente conseguir acelerar a carreira dela internamente, né? E tem a própria doação de cesta básica, que eu acho que também é bastante importante, né? A gente conseguir ter esse cuidado. E a gente vem buscando cada vez mais formas, né? De trazer o pessoal da comunidade para dentro e a gente levar também nossos colaboradores ali para os movimentos da comunidade. E aí, pra gente, é muito importante ter, de fato, esse intercâmbio, né? Entre a comunidade local com os nossos colaboradores. Então, a gente vê cada vez mais esse fluxo acontecendo e pra gente isso é fundamental para que a gente consiga, né, ter aí relações cada vez mais saudáveis e que a gente consiga pensar a sustentabilidade como um todo. Muito bom, muito bom. Boa. Bom, pessoal, agora a gente vai para o nosso quadro Solta a Voz, onde alguns empreendedores que passaram pela Empreende Aí contam um pouco de como o curso fez diferença na vida delas e como foi importante passar pelas nossas formações. Vou pedir para todo mundo aqui da mesa colocar o fone para a gente poder ouvir aí o depoimento. Da Caixa Fantástica. Participei 2 meses durante o curso do Empreende Aí, juntamente com o Consulado dos Estados Unidos. Um programa maravilhoso que nos trouxe grandes conhecimentos, que agregou muito junto à minha empresa. E ser uma das finalistas aí, ganhadora de um dos prêmios, me trouxe aquela sensação de que o meu trabalho realmente é reconhecido e vale a pena. Olá, meu nome é Catarina, eu sou assessora pessoal. O meu empreendimento, o meu negócio é o Catarina Ramsey Assessoria Pessoal. Ter participado do curso Despertando a Empreendedora foi uma coisa maravilhosa para mim. Até agora estou em êxtase. Foi um momento
assim, que eu nem sei como descrever, as aulas. E assim, quando eu entrei pro curso, eu tinha noção de como era o meu trabalho, de como eu fazia ele. Mas ao participar do curso, eu percebi que eu podia direcionar o meu nicho para outros empreendedores. As dores que eu já tinha identificado, ao fazer esse curso com outros empreendedores, eu identifiquei outras que eu quero, assim, ajudar a apurar. Assim, empolgadíssima com o presente, eu consegui o primeiro lugar e ganhei um computador, eu precisava muito, vai me ajudar muito, porque meu escritório, meu espaço é digital, e ter ganhado esse computador é como se eu tivesse me mudado para um escritório maior. Então, muito obrigada. Muito bom, né? Inspirador ouvir essas histórias, né? E só reforça, né, o quanto as iniciativas, né, da Empreende Aí, da LWSA são importantes e que geram um impacto profundo, né? E aí, ouvindo essas histórias, né, e sabendo que o trabalho de vocês contribui para essas transformações acontecerem, como é que é sentir esse impacto tão de perto, tão próximo, dentro da jornada de vocês também, que imagino que tenha muitos desafios, né, de implementações, dinâmicas corporativas a serem feitas, mas também acessar essas histórias, né, e que dão esse quentinho no coração, né? Isso, para mim, faz toda a diferença, né? Porque eu falei muito aqui de estudos, de números, resultados, mas quando a gente olha, consegue ver esses depoimentos, ver a transformação real, a gente lembra que a gente está falando de gente, né? E para mim, e acho que para a empresa, para qualquer empreendedor, esse é a pessoa final, né? Que a gente precisa impactar e que traz toda essa diferença. Então, a gente lembrar que a gente está ali dando oportunidade para uma pessoa que talvez esteja num momento difícil de vida ou que tem uma grande ideia e não ia ter essa oportunidade de conseguir crescer e teve ali as ferramentas necessárias para trazer o negócio para a realidade, para fazer girar ali. Acho que isso faz toda a diferença. Lembra, assim, muito o nosso propósito, de fato, né? Que é o fazer os negócios nascerem, prosperarem por meio da tecnologia. Mas não são só os negócios, né? Os negócios, eles são compostos por pessoas. E, para mim, fazer a diferença na vida das pessoas foi o que, né, me motivou ali querer ser presidente do Brasil. Desistir do sonho, mas acho que agora a gente vem ali com esses outros caminhos, né? A gente tem muitas oportunidades, muitos caminhos para fazer isso acontecer. E eu encontrei um deles trabalhando com ESG, trabalhando aqui com essa parte de social. E espero que todo mundo também consiga encontrar, né, o seu ali para fazer essa diferença. Pô, não vejo que você desistiu do sonho. Acho que você encontrou outras táticas e estratégias para chegar no resultado que você queria, né? Eu desisti de ser presidente do Brasil. Ainda bem também, né? Vamos combinar. É um trabalho que, meu Deus. Não quero mais trabalhar com política, assim, diretamente. Mas é isso, eu encontrei um jeito de conectar o meu propósito de vida, esse sonho que existia dentro de mim, com coisas que eu realmente gosto de fazer no dia a dia. Boa. E trabalhar com pessoas incríveis, né? Porque eu acho que é isso, a gente ter essa rede cada vez mais forte. Então, eu encontrei ali meu caminho e, pra mim, isso é super gratificante, assim. Eu vou entrar em um ponto que não tá muito no roteiro, mas eu acho que é curioso dessa questão do sonho, porque eu acho que você... Talvez o sonho não fosse necessariamente ser presidente, mas o resultado que aquilo poderia te trazer. O impacto que você queria gerar com aquilo, né? Você foi encontrando, obviamente, outras formas de conseguir desenhar, construir. E eu tô puxando isso porque a gente fala bastante sobre isso também nas aulas e nas turmas. E é você conseguir entender de fato qual é o seu propósito, né? Pra mim sempre foi muito forte, assim, eu consegui trazer a transformação na vida das pessoas. Eu era aquela criança que falava, ai, não, porque meu sonho é mudar o mundo, eu quero, né? E aí, muitas vezes vinha assim, nossa, mas isso é utópico. E aí, eu fui conseguindo amadurecer isso para entender que não era utópico, né? Às vezes, se eu conseguisse trazer uma transformação para dentro de mim, isso já era mudar um pouquinho o mundo. Não, né, na proporção ali que eu imaginava quando eu era criança, mas que eu conseguiria fazer isso. E agora, né, olhando para o meu trabalho, para as coisas que a gente vai fazendo, a gente às vezes consegue conectar uma pessoa, inspirar uma pessoa. E isso já vai gerar uma transformação muito grande, né, ali daquele entorno. E isso, para mim, eu acho que está muito mais conectado com o que eu buscava, né? E aí, agora, a gente conseguir trabalhar nisso, a gente encontrar esse caminho que faz sentido, que conecta com o nosso propósito, eu acho que é o que faz toda a diferença, né? Muito bom. De trazer ali a paixão para o trabalho, de ter essa dedicação, da gente conseguir ir atrás de cada vez mais inovação e possibilidades para a gente ampliar esse trabalho, né? Então, a gente viu que dá certo, então bora para cima, vamos crescer. E aí, acho que a gente vem trabalhando muito nisso, né? E vem encontrando essa oportunidade aí na carreira, dentro da LWSA. E para mim, isso é o que mais importa, assim. Incrível, incrível. Muito bom. A gente vai adaptando os desejos, os sonhos e os contextos, né? Você tem algum ponto para trazer dentro disso? Não, acho que é isso. A gente vai
endereçando e encontrando formas e atalhos, né, de poder chegar nesse caminho, né? Boa. Bom, pessoal, a gente já falou bastante aqui sobre tecnologia, sobre inovação social, sobre impacto social, sobre educação, mas a gente sabe que ainda tem muita coisa a ser feita e a ser construída. Agora a gente quer entrar no nosso último bloco aqui do programa para falar um pouco sobre para onde a gente está indo, para onde a gente está caminhando, o que ainda precisa ser feito e discutir um pouquinho isso com você da sua perspectiva também. Tá bom. Muito bom. E aí a gente sabe que temos muitos avanços, mas ainda muitas barreiras, né, dentro desse caminho, né, de transformação social, empoderamento econômico, trabalhar, né, a inovação e tecnologia e o desenvolvimento de pessoas. E aí, muitas pessoas ainda encontram barreiras, né, para acessar essas oportunidades, como a falta de formação e uma rede de apoio também, né? A gente estava falando aqui de maternidade, né, o quanto que também algumas mulheres, né, grande parte das mulheres hoje no Brasil sofrem com essa questão de não ter uma rede de apoio também para poder realizar os seus sonhos, né, e se movimentar a partir disso, né. E aí, dentro da sua bagagem, Milene, experiência, sua visão, o que você acha que precisa ser feito para mudar, né, esse ecossistema empreendedor, para que ele seja mais justo, sustentável e acessível a todos? Acho que o ponto principal é, de fato, você conseguir democratizar o acesso ao conhecimento e o acesso ao crédito também, né? Porque acho que são 2 pilares ali super importantes para a gente conseguir olhar. E aí você trouxe ali o ponto da maternidade, né? E agora, vivendo na pele, eu vejo, né, como é difícil conseguir conciliar o cuidado, muitas vezes ali com a criança, com a casa, com o trabalho, e sem rede de apoio, né? Então, a gente conseguir pensar nas possibilidades de como a gente consegue, por exemplo, incluir essa mulher que está vivendo isso, né? De talvez ela vai precisar levar o filho junto para a aula. Talvez precise que a escola, né, ali tenha um espaço para deixar as crianças tendo alguma atividade e ela conseguir, de fato, se concentrar. Então, acho que democratizar, conseguir entender, de fato, quais são essas necessidades das pessoas e a gente conseguir levar ali opções, né, levar alternativas, faz toda a diferença. Então, muitas vezes, né, eu vejo assim, eu tenho um trabalho super bacana, mas eu chego assim, eu paro de trabalhar porque eu tenho que dar a janta ali dela e no que ela dorme eu volto. Mas e quem não consegue ainda assim, né, voltar? Então, o que acontece? Como que a gente não deixa ninguém ficar para trás? Né? Eu acho que esse é um grande desafio ainda. Eu acho que a gente aqui como empresa, né, tem uma oportunidade ainda grande de fazer diferença nesse aspecto. E aí eu tô falando de maternidade aqui pela conexão com a minha realidade, mas existem vários outros fatores, né, várias outras situações que a gente precisa olhar com cuidado. Então, acho que essa escutativa no âmbito de você realmente conseguir entender qual que é a dor e o que você precisa fazer para conseguir sustentar aquilo, né? De você conseguir resolver aquilo de uma forma estratégica. E muitas vezes é o crédito, né? Então, tem ali uma grande dificuldade ainda, né? Das pessoas conseguirem um investimento no seu negócio. Tem uma questão de como isso vai começar. Então, acho que a gente fortalecendo essa rede, fortalecendo essa comunidade, a gente consegue ir puxando, né? Uma pessoa de cada vez e trazendo isso, fomentar para que isso seja de fato uma cadeia, né? Que a gente vá ali todo mundo girando junto, crescendo junto e ganhando, né, cada vez mais oportunidades e mais espaços. Nossa, é exatamente isso. Você falou bastante de acesso a crédito e é uma das coisas que é mais difícil para qualquer empreendedor no Brasil. E assim, já é difícil para o cara classe média da Vila Olímpia, e aí sempre contextualizando, Vila Olímpia é um bairro de playboy aqui em São Paulo. Já é difícil para essa pessoa conseguir crédito, conseguir investimento, é super disputado. Imagina para quem está empreendendo nas periferias do Brasil, nas periferias de São Paulo, fora dos eixos Rio-São Paulo, por exemplo, ou de grandes capitais, a dificuldade que a gente tem para conseguir levar crédito para essas pessoas e para que elas consigam, de fato, realizar os seus projetos e colocar os negócios em prática, né? Então, isso é bem importante a gente sempre ressaltar o quanto isso é complexo para a gente tentar provocar aí algumas mudanças na realidade. E aí, falando de provocar algumas mudanças na realidade, a gente está chegando ao final aqui já desse papo, mas quem está nos assistindo, quem está se sentindo inspirado aí, quem quer fazer transformações e mudanças dentro das empresas que já trabalham, quais seriam os primeiros passos, assim, para começar a ser esse agente de transformação dentro das empresas? Olha, eu diria 2 coisas. Estudo e cara de pau. Que é uma lição para a vida, quase isso, né? Sim.
Acho que é isso, assim, você ter uma... É muito importante que você tenha uma bagagem para você conseguir conversar com as pessoas de uma forma estratégica e levar ali os temas, né, de uma forma mais estruturada. Então, entender quem é o seu público, com quem que você tá falando, e aí isso acho que vale dentro da empresa, mas para quem tá empreendendo aí também, Sim. né? Sim. Se você entende com quem que você tá falando e o que que a pessoa espera ouvir, como que é a forma de raciocínio e tomada de decisão, você consegue se preparar melhor para essas situações. Então, acho que esse é um ponto super importante. E eu, né, até a gente tava falando assim, eu não sou a pessoa mais cara de pau do mundo, eu sou bastante tímida até. E eu fui desenvolvendo isso, de conseguir levar ali as minhas ideias, de deixar esses posicionamentos, para que a gente consiga, de fato, ter essa diferença, né? Então, eu vi assim, eu era a pessoa que suava frio quando eu tava ali na faculdade, de tipo, nossa, eu tinha que tomar um calmante antes de fazer uma apresentação na frente de todo mundo. Hoje em dia, tô aqui falando com vocês, né? Tô ali em reuniões com grandes executivos da companhia. Mas, assim, é importante que você vá entendendo também, né? Essa parte de autoconhecimento. Entender quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos de melhoria para que você consiga ampliar o que é forte em você e também, né, resolver ali o que são de melhorias, né? Buscar aí mais bagagem, de fato, para que você Perfeito. consiga fazer essa diferença. Perfeito, muito bom. Acho que realmente é uma boa dica para empreendedores, para pessoas que trabalham dentro das organizações. Estudo e cara de pau. Gostei. Boa, muito bom. E é isso, né? A gente vai se desenvolvendo e a prática também vai chamando a gente também para esse lugar, né, Milena? O quanto que algumas estratégias também apoiam, né? A gente também lida com muitos empreendedores que, na hora de apresentar o negócio, né, dá aí um frio na barriga, mas a gente fala, olha, ninguém melhor do que você para contar sobre o seu produto ou serviço, o que você está construindo e a gente precisa contar isso para o mundo, né? Então, acho que a gente vai entendendo esses espaços e essa necessidade da gente poder, né, se comunicar, se apresentar. Eu lembro que o teatro foi muito importante para mim nesse processo também. A gente estava conversando no início, né, sobre esse lugar da timidez. E eu também já fui comentarista de missa, já dei boas-vindas. Então, isso também me ajudou bastante no processo de conversar, me apresentar. É simples, não é simples hoje, mas está um pouco melhor em relação ao que era antes. E a gente vai se permitindo crescer e dando um passo de cada vez, né? E sempre se comparando consigo mesmo. Acho que isso é primordial, assim, a gente ter a gente como a própria referência ali para poder evoluir. E aí, para a gente fechar, assim, Milena, com chave de ouro, eu queria que você deixasse uma mensagem para esses empreendedores, né, de comunidades que querem crescer no mercado sem perder a sua essência e o seu propósito. Assim, o que você poderia dizer para eles? Tá. Assim, acho que as pessoas são únicas, né? Cada pessoa tem ali o seu quê especial, sua impressão digital, e quando isso aparece no negócio, quando isso tá ali no dia a dia, as pessoas sentem e as pessoas se motivam por isso. Então, acho que ter essa conexão com a essência, você não deixar de lado os seus sonhos, você conseguir ir atrás disso, faz muita diferença. Então, acho que é por aí, sabe? Não adianta você querer ser igual a todo mundo, porque igual ali um negócio já tem, né, no mercado. Agora, o que você tem para oferecer, a sua identidade de fato é única. Então, vai atrás disso, né? E assim, se joga, cara. Porque nem sempre a gente vai ter todas as respostas, mas quanto mais perguntas fazem pra gente, mais a gente cresce e se desenvolve. Então, é isso. Muito bom, assim, bate-papo super enriquecedor aqui com a Milena. Espero que o pessoal de casa tenha aproveitado aqui e absorvido tudinho que a gente conversou, né? Não só os empreendedores, pensando a perspectiva, né, de estruturação dos seus negócios e parcerias que podem estabelecer, mas outras empresas também que queiram, né, implementar a área de diversidade e ESG dentro das suas organizações, né? Então, obrigada pela parceria, meninas. Tem sido incrível essa trajetória com vocês há muitos anos, né, Luiz? Sim. Que vem se estabelecendo. E foi um prazer a gente discutir, né, diversidade, tecnologia, educação, para transformar, né, essas vidas e impulsionar essa realização de sonhos, né? É isso. Quero agradecer também a todos que chegaram até essa etapa, a parte final aqui já do nosso programa. Guerreiros, né? Guerreiros não, porque o conteúdo foi bom, foi fácil, né? A ideia aqui é sempre a gente trazer um conteúdo denso, complexo, mas em um bate-papo muito gostoso e uma linguagem muito descomplicada. E esse é o objetivo da Empreende Aí em tudo que a gente faz, né? Realmente conseguir dar acesso a informações complexas, conteúdos complexos de uma forma bem simples e bem direta. Então, eu acredito que para você, empreendedor, foi muito rico. Para você que também faz parte desse ecossistema, trabalha em alguma empresa também, aposto que você pode ter tido excelentes insights, aí, excelentes ideias do que você pode fazer na sua empresa. E agradecer mais uma vez a Milena. Obrigado por ter
topado e vindo bater esse papo aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, pessoal, a oportunidade aqui. Foi muito bom estar com vocês. Boa. E é isso. Toda terça-feira, às 19 horas, a gente tem um episódio novo, com convidados novos também, sempre debatendo aqui um tema de relevância dentro do ecossistema empreendedor, né? E aí, se você quiser seguir também Empreende Aí nas redes sociais, a gente está lá como Empreende Aí Oficial no Instagram, nas demais redes como Empreende Aí também. Além de se inscrever aqui no canal, né? Para receber as notificações dos novos episódios, dar o like aqui nesse episódio com a Milena e também compartilhar com outros empreendedores e empresas que queiram também estar mais por dentro desses temas que a gente está discutindo por aqui, né, Luiz? É isso, é isso. E, Milena, conta pra gente como a gente faz pra acompanhar você nas redes sociais, o trabalho da LWSA, conta um pouco pra gente. Hoje acho que o principal é o LinkedIn, então LinkedIn Boa. LWSA, ou né, o meu, Milena Queiroz. A gente vai compartilhando ali um pouquinho do que a gente está fazendo, das nossas iniciativas, e em breve um novo relatório de sustentabilidade também, com todas as informações bem completinhas. Boa, perfeito, querida. E é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez. Não se esqueçam, terça-feira às 19 horas. Já coloca um despertador aí no celular, pelo amor de Deus, pra você não esquecer. E até lá. Beijo, tchau, tchau. Você está ouvindo Empreende Aí Cast, o podcast para quem empreende nas quebradas.